E vamos começar com o like e dislike, que é o nosso quadro tradicionalíssimo aqui do Fute Rede, do que a gente gosta e não gosta na semana do futebol. Qual que é o seu like, França? O meu like vai para a entrevista maestral. Eu ser sincero pra você, eu achei que ele não ia, falei mesmo que eu achei que ele não ia dar certo no Corinthians, mas a entrevista que ele deu, super coerente. Meu like vai para Vitor Pereira, técnico do Corinthians, que deu uma entrevista assim, de tirar o chapéu. Você viu isso? Sim. Falando que não adianta cobrar dele, que ele não tem time, e ele não tem mesmo, ele está sendo sincero, não está enganando a torcida. Exato. Ele está tirando leite de pedra, que eu vou falar para você. Não, às vezes a internet brinca que primeiro lugar, Palmeiras, segundo lugar, Elefante Branco. Mas é verdade, o Corinthians não era para estar lá não. Exato. Não era, não tem elenco para isso, não tem time para isso. E o Vitor Pereira está fazendo isso com o Corinthians. Vai brigar por título? Acredito que não. Mas que ele está fazendo milagre, tá? E a entrevista que ele deu falando que não tem jogador, falou assim, escala meu time, machucou não sei quem, saiu não sei quem, fulano, se não é os meninos, que nem ele falou da base, o time não voltou um, aí perde dois, tá assim o Corinthians. Então eu gostei da entrevista dele sim, e o meu like vai para Vitor Pereira, técnico do Corinthians. É isso. E pegando o gancho, meu like também vai para o Vitor Pereira por essa entrevista, porque é interessante a entrevista dele, né? Ele tem sido muito criticado, por quê? Está sendo criticado pelas escalações que não estão se repetindo. De Renato Augusto, Williams, vamos falar assim, os medalhões não estão jogando sempre. E aí com uma entrevista inteligentíssima, uma análise inteligentíssima, ele calou qualquer crítico. Calou qualquer crítico. E ele, inclusive eu. E ele disse mais. Ele falou que se não fosse a molecada da base, o Corinthians estaria lutando para não cair. Que não é uma mentira. Eu já venho falando muito tempo aqui que o Corinthians, cara, o Corinthians é um time no papel até bom, mas é um elenco pequeno. E os jogadores de nome são todos jogadores já de meio para final da carreira. São jogadores de descendente. Não que não joguem bem, mas fisicamente o jogador mais jovem é muito melhor que o jogador. É muito mais ágil, suporta muito mais jogos do que jogadores mais finais de carreira. O Corinthians está jogando, que nem o Vitor Pereira disse, está jogando de 3 em 3 dias. Então tem que mesclar o elenco. E ele está conseguindo tirar a lei de pedra, que ele está mesclando o elenco e está conseguindo resultado. Isso é muito difícil de acontecer. Isso é muito difícil. Mas só que a entrevista dele foi inteligentíssima. E o Corinthians está com o Renato Augusto machucado, o João Vitor machucado, o Fagner machucado, o William machucado, bastante jogadores machucados. O jogo que saiu. E olha só, revezando o elenco, tá machucando. Imagina se não tivesse revezando o elenco. Exatamente. Como que estaria o Corinthians jogando de 3 em 3 dias? Então, a entrevista dele foi inteligentíssima, a entrevista dele foi, transparente. Ele não é mais aquele técnico que fala mais do mesmo na entrevista. Você vê que é um cara diferenciado, não fica só dando desculpas porque perdeu, ou quando ganhou, fica só falando, não, ganhei, que meu time foi melhor, tal, não. Ele responde à altura às críticas que vêm para ele quando ele acha que tem que responder, e com argumentos, não só criticando a crítica a ele, e sim com argumentos. Então, é excelente entrevista do Vitor Pereira, nosso like vai para ele. E seu dislike, França? E meu dislike, aproveitando o Vitor Pereira, vai para o jogo do Corinthians e Goiás. Não pelo jogo em si, porque, né? Pelo pênalti vergonhoso que o Corinthians, que deram pro Corinthians. Pra mim é vergonhoso aquele pênalti. Sim. Não foi pênalti aqui em lugar nenhum. E não sou eu que tô falando, não. 99% da imprensa tá falando isso aí. Não é só eu, não. Eu achei que não foi pênalti. Não foi pênalti. Aquele braço. Eu achei que... Também não achei que aquele do Vitor Bambu fosse. Mas foi mais do que esse. Isso que eu quero dizer. Mas não foi achei também. Que foi. Mas se for comparar com esse que o árbitro deu, foi muito mais. Sim. Isso que eu quero dizer. Em termos de comparação. Isso, em termos de comparação. Nenhum dos dois foi pra mim, mas aquele foi mais que esse. Então, vergonhoso, o VAR não chamou, é uma hora do VAR intervir, de chamar, falar, foi, não foi, você agiu errado, não foi pênalti. Eu achei vergonhoso. Então, meu dislike vai para aquele pênalti vergonhoso. Aliás, teria vários dislikes essa semana. Eu vim aqui convicto, antes do final de semana, eu vim convicto que eu ia dar meu dislike para a entrevista vergonhosa do Jorginho. Que ele criticou os portugueses, até que ele estava criticando o Abel, estava com ele. Normal criticar até, porque igual o Abel também tá cheio, o Mano xinga juiz, o próprio Muricy xingava, o Tele xingava, todo mundo xinga juiz. Qual o Jorginho? Eu não vi essa entrevista. O Jorginho técnico que perdeu pro Palmeiras, o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, sim. Entendeu? Ele falando que o cara vem aqui
desrespeita a nação. Meu dislike ia ser pra ele. cara, Mas depois desse jogo aí do Corinthians, e tem ainda o outro jogo ainda que mais pra frente a gente vai falar. Então meu dislike vai para o pênalti vergonhoso que o Corinthians recebeu. Mas bem lembrado, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Fez o papel de casa. Fez o papel dele. Se o cara deu o pênalti, ele foi lá e bateu e fez e acabou. E o seu dislike? Meu dislike vai para a arbitragem vergonhosa de Mais Internacional e Botafogo no lance. É um pênalti fantasma, né? Do Inter. No começo da partida que não existiu. A arbitragem de Inter e Botafogo estava perdidinha, tão perdida quanto a de Corinthians e Goiás. A arbitragem também estava perdida. No Corinthians e Goiás, inclusive, teve uma hora que o árbitro parou o jogo. Aí ele não sabia de quem que. Depois ele não sabia pra quem que ele dava a bola no chão. Devolvia a bola, né? Ele mesmo O não Ferreira sabia. não sabia pra quem que Olha era. só como que o árbitro está perdido. Falta muito. Pra mim, antes de eu dar dislike, eu acho, sabe o que falta? O futebol brasileiro é muito despreparado. Falta, vamos dizer assim, a arbitragem, cada um segue um critério diferente. Isso. Falta a arbitragem brasileira seguir todo um critério só. Vai apitar todas as bolas na mão para dar pênalti, não vai apitar todas as bolas na mão. Vai o juiz, o árbitro vai deixar o jogo seguir, não vai. Cada árbitro em campo apita de maneira diferente. Não é padronizada. Tem que ser padronizada a arbitragem. Isso daí é falta de profissionalismo. A escola de arbitragem da CBF serve para quê? Não era para isso? Não é para padronizar o jeito da arbitragem apitar no futebol brasileiro? Cada árbitro apita de um jeito. Hoje, onde aquele pênalti do Corinthians contra o Goiás foi? Em outro jogo não vai ser, no outro jogo vai, no outro jogo não vai. Isso. Aí é complicado. Não tem padrão, né? Não tem padrão. Você pegar, por exemplo, o campeonato inglês, que é referência hoje no futebol mundial, lá a arbitragem é padronizada. É certo ou errado, goste ou não, mas é padronizada. Tinha que ser padronizado. Mas meu dislike, falando em arbitragem, vai para a arbitragem vergonhosa de Internacional e Botafogo no Beira-Rio, porque um pênalti inexistente. Exato. Um pênalti fantasma no começo do jogo, a bola bateu no peito do jogador do Botafogo, resvalou no braço, sem totalmente qualquer nenhuma intenção. Aquele braço não estava aberto, não ia intervir em nenhum momento em lance de gol do jogo, e além de dar o pênalti, expulsou o jogador do Botafogo. Aí depois o Botafogo conseguiu uma virada incrível, deu confusão no final, mas porém eu não estou justificando a confusão, a pancadaria no final do jogo pela arbitragem. Mas uma arbitragem perdida, uma arbitragem que não puxa as rédeas do jogo, que os jogadores sentem que a arbitragem está perdida e pode fazer o que quiser, acaba do jeito que acabou. Foi o que aconteceu. Acaba do jeito que acabou. Quando os jogadores veem que a arbitragem está perdida, eles podem fazer o que eles quiserem, acaba em briga e pancadaria, foi o que aconteceu infelizmente. Não estou ausentando a culpa dos jogadores, que deu aquele espetáculo horrível. Não estou ausentando. Porém, a arbitragem, quando está perdida, não impõe respeito. E foi o que aconteceu. Mas o mais lamentável foi o lance do começo do jogo aí, que por pouco o Botafogo foi garfado e mesmo assim conseguiu a virada do jogo. Impressionante. Com um a menos. Com um a menos e conseguiu a virada ainda. Para quem não viu, foi 3-2 pro Botafogo, a gente vai falar mais isso. Mas meu dislike vai para o pênalti fantasma de Internacional e Botafogo. E esse foi o like e dislike da semana. Tem seu like, tem seu dislike? Deixa aqui com a gente do Fute Rede.